Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema aqui um tanto quanto diferente no nosso canal. Não é um tema específico sobre SQL Server, mas é um assunto que vai ajudar muito, principalmente quem está começando a trabalhar, a conhecer mais sobre o universo banco de dados. É uma dica de estudo muito importante que eu vou passar aqui para você. Mas antes da gente começar, se você tem interesse em receber dicas técnicas sobre banco de dados SQL Server, sobre como que é o dia a dia de um DBA SQL Server, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Se inscreve lá, então todas as semanas, às terças-feiras, você vai receber no seu e-mail essas dicas e então você vai poder aprender sempre muito mais sobre o banco de dados SQL Server. Hoje eu vou falar sobre a curva do esquecimento. É um tema bem interessante que vai te ajudar nos seus estudos aí diários sobre SQL Server, ou seja, qualquer outro tema que você esteja estudando nesse momento. Os assuntos técnicos voltados ao banco de dados dessa semana vão ser disponibilizados diariamente através das outras redes, o Facebook e também nosso Instagram. Então acompanha lá para você também não perder as dicas técnicas dessa semana. Agora vamos ao conteúdo, acompanha aqui comigo na tela. Quais são os efeitos que o tempo tem sobre a minha e a sua memória? É o que nós vamos ver aqui agora. A curva do esquecimento, ela está atuando na gente nesse exato momento enquanto a gente conversa aqui. Significa que algo absolutamente normal está acontecendo com você nesse exato momento. Você está esquecendo de algum conteúdo que você estudou, não importa se esse estudo ele foi realizado algumas horas, alguns dias, algumas semanas ou até meses. Você está esquecendo de algo agora. Nós devemos ter em mente que tanto o meu, o seu, quanto o cérebro de qualquer outra pessoa, qualquer ser humano, ocorre um fenômeno chamado esquecimento. Nós não estamos nos referindo a nenhum tipo de problema de saúde mental especificamente por conta de esquecimento, mas sim é um processo decorrente aí da não fixação de informação na nossa memória de longo prazo. A agenda que nós vamos tratar aqui hoje é: primeiro, nós vamos começar com a origem e o significado da curva do esquecimento, os efeitos do tempo sobre a nossa memória, como você pode frear esse esquecimento, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça, ou diminuir o máximo possível, né? O que são e como fazer as revisões espaçadas de tempo, a diferença entre estudar e revisar, que é bem importante, como você pode criar um cronograma inteligente de revisões espaçadas e também o que você pode fazer para não ficar sobrecarregado com as revisões aí de maneira que elas fiquem intermináveis no seu dia a dia de estudos. Começando então um pouco de história aqui sobre a curva do esquecimento. A ideia da curva do esquecimento ela teve origem no século XIX, no final do século XIX, com um psicólogo alemão Ebbinghaus. E a metodologia ela era bem simples. Ele escolheu algumas pessoas para participar de um teste dele e ele apresentou a essas pessoas algumas listas de sílabas contendo 3 letras aleatórias e pediu para que essas pessoas memorizassem essas sílabas. E aí, com o passar do tempo, ele foi, através de algumas verificações com essas pessoas, identificando quanto tempo depois as pessoas acabavam esquecendo da informação que elas haviam memorizado. Então, após vários testes, o Ebbinghaus ele chegou aos resultados que originaram então o conceito aí da curva do esquecimento. Como você pode ver nessa imagem aqui ao lado, no eixo Y nós temos ali a porcentagem de retenção que você tem daquele conteúdo que você estudou, e no eixo X você tem ali o tempo em que se leva para você chegar naquela determinada retenção específica. Então, através desses testes, por conta dessa metodologia que ele utilizou, ele pôde identificar, através da observação, que no momento em que você está estudando, automaticamente você já não vai relembrar de 100% do que você está estudando. Então, ao passo que você está aprendendo um assunto, nesse mesmo momento você já está esquecendo de alguma coisa que você acabou de ver. Então, no momento final do seu estudo, você já de cara perdeu ali de 20 a 15% do que você aprendeu, ou seja, você já não vai lembrar enquanto você está estudando. Passados 20 minutos do que você acabou de estudar, se você não fizer nenhum tipo de retenção, você vai lembrar apenas de 45%
das informações do que você estudou. Exatamente, menos da metade do que você aprendeu naquele momento de estudo, você vai se recordar se você não fizer nenhum tipo de revisão desse conteúdo nos primeiros 20 minutos que são posteriores ali ao estudo que você fez. E aí essa curva vai deixando o cenário cada vez pior. Se após 24 horas você não revisar o conteúdo em que você estudou, nessas primeiras 24 horas você vai acabar lembrando apenas de 20%, exatamente 20% daquilo que você estudou. Então digamos que eu estou aprendendo sobre backups no SQL Server hoje, estou estudando sobre backups do SQL Server. Terminei meu estudo hoje. Nas próximas 24 horas, se eu não fizer nenhum tipo de revisão desse conteúdo, eu vou me lembrar apenas, em média, de 20% do que eu aprendi estudando sobre o backup de banco de dados. Olhem como isso é extremamente importante. Após 7 dias, essa curva continua descendo. Se você não realizar nenhum tipo de revisão, ele identificou através desses testes que você vai lembrar apenas de 10% do que você aprendeu, e aí com o passar do tempo isso vai piorando cada vez mais. Com 30 dias você lembra apenas de 5% do que você aprendeu, e aí passando de 30 dias a tendência é que rapidamente você se esqueça por completo de tudo aquilo que você estudou. Então a curva do esquecimento nada mais é do que identificar em que a cada quanto tempo você precisa executar alguma ação, porque ali existe uma queda brusca de memorização das informações que você está estudando. E isso não serve apenas quando você está estudando sobre SQL Server. Você pode aplicar isso para qualquer tipo de situação e tema em que você precisa estudar ou até decorar algum tipo de informação, seja para uma prova de escola, faculdade, para você aprender de fato alguma funcionalidade nova do que você trabalha, enfim. Essa metodologia, esse teste, ele pode ser aplicado em qualquer tipo de situação. E aí nós vamos ver aqui como que a gente pode trabalhar em cima dessa curva do esquecimento para garantir que a gente esqueça o mínimo possível das coisas que a gente aprendeu. É importante que você entenda que os efeitos do esquecimento eles agem a todo momento. Nesse exato momento você está esquecendo de alguma coisa. E durante o período que você está estudando ali, concentrado nos estudos, você também continua esquecendo alguma coisa. Fazendo um comparativo aqui com o SQL Server, vamos pensar na memória do SQL Server, o cache do banco de dados. Quando você tem o cache cheio, ou seja, você não tem mais memória disponível para subir uma página de dados nela, o que vai acontecer? O SQL vai reciclar o cache, ou seja, ele vai pegar as páginas de dados mais antigas que ele tem ali, vai descartar essas páginas de dados para poder inserir novas. Trocando em miúdos, a nossa mente funciona mais ou menos da mesma forma. A gente vai consumindo informações novas e se a gente não criar os métodos de conseguir manter a nossa memória a longo prazo fixada nesses conteúdos que a gente acha relevante, esses assuntos mais antigos eles vão caindo no esquecimento, você vai perdendo essa informação. É como se fosse o cache do banco de dados, vai descartando aquilo que é mais antigo se você não ficar reforçando essa informação para sua mente, que ela é uma informação importante. É importante também você ter uma estimativa do tempo que uma informação recém-adquirida permanece em sua memória. Ou seja, está ali à sua disposição para você apenas consultar ela na sua memória. Para que então você possa traçar algumas estratégias de revisões e com isso você poder manter, e fixar o aprendizado na sua memória de longo prazo. Como que a gente pode fazer para frear esse acontecimento que é inevitável para nós? É simples, é uma solução bem simples, fazer revisões com espaço de tempo aí, revisões espaçadas no tempo. Para o nosso cérebro não importa o contexto, se você está numa sala de aula, se você está fazendo um curso online, se você está numa conversa com o seu amigo, se você está ouvindo um podcast, um vídeo no YouTube, enfim, não importa o contexto. Se você não traçar uma estratégia para fixar as informações importantes e relevantes para você, elas serão descartadas com o tempo, você querendo ou não. Ela é implacável, o esquecimento ele é implacável, não é porque você quer que ele vai deixar de acontecer. E aí a ideia das revisões é que a cada nova revisão você acaba criando novas rotas na sua memória para você fixar o conteúdo de uma forma mais eficaz e mais duradoura. E aí quando você precisar acessar essa informação novamente na sua mente, você tem várias rotas facilitadas para chegar nessa informação de uma maneira mais rápida e ela não cair no esquecimento. Então é preciso entender que ou você revisa o que você já aprendeu para não esquecer,
ou você vai precisar aprender tudo novamente. É óbvio que é muito melhor você trabalhar com as revisões do que ter que aprender tudo novamente. De acordo com as conclusões do Ebbinghaus, então, a partir da curva do esquecimento, ele identificou que possuem duas etapas principais aí que a gente pode dividir assim. A etapa inicial é onde o esquecimento ele tem uma queda ali muito acentuada e isso acontece nas primeiras horas logo após o estudo. Se a gente olhar para a imagem, entre o momento que você estudou e até o checkpoint de 24 horas, se nada acontecer nesse intervalo, você vai lembrar de apenas 20% da informação que você estudou. Então, nas primeiras 24 horas, essa queda ela é extremamente acentuada. E a segunda etapa ela é um pouco mais gradual, mas contribui também para o esquecimento. Ao longo do tempo, aproximadamente aí 30 dias, até 30 dias após o estudo, você vai gradativamente esquecendo essas informações que você estudou, até chegar ao momento em que você não lembra de mais nada. A ideia, então, baseada na curva do esquecimento, é você criar exatamente nesses tempos, ou seja, imediata após o estudo, aqui ele exemplifica com 20 minutos após o estudo, 24 horas após o estudo, 7 dias e 30 dias. E nesses checkpoints, você criar revisões do conteúdo para que você possa sempre subir a régua e manter ali o seu nível de memorização daquele assunto acima de 90%. Então, quando você acaba de estudar uma determinada atividade, uma determinada ação, um tema, você realiza a primeira revisão e aí automaticamente você já consegue aumentar a sua capacidade de memorização sobre aquele tema, inclusive ultrapassar o que você atingiu durante o tempo de estudo. Lembra que durante o seu tempo de estudo você já começa a esquecer? Quando você executa a primeira revisão logo após você terminar essa leva de estudos, você já vai começar a revisar aquele tema que na teoria você já começou a esquecer. Então isso já vai elevar a quantidade de memorização acima de 90%. Logo após as primeiras 24 horas, você vai começar a cair de novo no esquecimento das informações. Mas a gente pode ver aqui que ele já vai estar na faixa de 70%. Enquanto se você não tivesse feito aquela primeira, já estaria na faixa ali de 50%. Mas como você fez, ela subiu aqui para perto de 100 e depois ela começa a cair de novo. Quando ela estiver aqui nas próximas 24 horas, caído para 70%, é o momento da segunda revisão. O que vai acontecer? Você vai reativar essas informações de novo na sua mente, vai refrescar a sua memória, digamos assim, e vai subir de novo a sua régua aqui para próximo de 100% de memorização. Depois de 7 dias, esse mesmo conteúdo ele vai começar a cair de novo. Depois de 7 dias, ele vai estar ali na faixa aproximadamente de 80% a 70% de memorização. O que vai acontecer? Uma nova revisão, você vai subir novamente a sua régua para próximo de 100. E assim sucessivamente. A quarta revisão vai ser o mesmo conceito. Você vai reativar de novo a sua memória quando ela já estiver ali próxima a 70%. Ou seja, essas revisões pontuais nessas determinadas datas e checkpoints especificados pelo Ebbinghaus, você consegue fazer com que a sua mente consiga traçar rotas para você acessar essa informação na sua memória de uma maneira mais rápida e que essas informações estudadas não caiam no seu esquecimento. Ou seja, é como se você sempre estivesse estudando, mas o principal você não está estudando detalhadamente, você está apenas aplicando revisões do que você já aprendeu anteriormente. Falando mais especificamente sobre cada uma aqui das revisões. A primeira revisão a gente chama de revisão imediata. Ela acontece logo após o primeiro bloco de estudos. Então, você acabou de estudar, você reserva uns minutos finais ali para revisar o que você acabou de estudar. Ela é extremamente importante e ela vai elevar a sua retenção para casa dos 90% ali. Então é extremamente importante que ela aconteça. Lembrando que se nos primeiros 20 minutos após estudar você não realizar uma revisão, você vai poder esquecer aí em média 40% do que você aprendeu. Isso é bem relevante, então faça a revisão logo após o bloco de estudos que você tiver. A segunda revisão, ela é exatamente 24 horas após o momento em que você estudou. É a revisão do dia seguinte, digamos assim. Antes de você estudar o conteúdo do dia seguinte, você reserva uns minutos anteriores ali, no máximo 10 minutos, para revisar os tópicos relevantes e que você julga serem mais importantes do que você aprendeu no dia anterior. Isso vai fazer também com que você volte lá para casa dos 90% de retenção da informação que você está estudando. A terceira revisão
ela é uma espécie de manutenção e meio que para reativar as rotas, os caminhos de memorização que você já criou sobre aquele assunto. Ela vai acontecer exatamente 7 dias após o seu estudo e ela deve levar ali no máximo 5 minutos. É apenas mesmo aquelas informações mais relevantes, os tópicos mais importantes que você vai novamente revisitar esse material e dar uma consultada para você reativar e deixar isso fresco na sua memória. E a quarta revisão é aquela de manutenção, ou seja, ela acontece 30 dias após a data daquele estudo e você vai novamente reativar ali os caminhos, as rotas no seu cérebro para chegar naquela informação e vai manter o assunto fresco na sua mente. E é altamente recomendado que você passe a aplicar essa revisão a cada 30 dias, essa revisão de manutenção daquele tema. Então, a cada 30 dias você faz uma nova revisão para reativar esse conteúdo, deixar fresco na sua memória. Revisar, pessoal, é totalmente diferente de estudar. Enquanto estudar, você vai entrar no detalhe e vai se gastar muito tempo para você ver todas as pontas, todas as informações que existem sobre aquele assunto. A revisão é você elencar, resumir, claro, né, o assunto e também elencar temas de extrema importância e muito relevantes que você precisa manter na sua memória para que te dê um aprendizado e te mantenha com o conhecimento necessário para tratar sobre aquele assunto. Então a revisão é basicamente um resumo daquele assunto e os tópicos mais relevantes para te fazer relembrar e buscar na memória as informações que você já estudou. Se você não dedicar a revisar o conteúdo, após 30 dias você vai precisar estudar tudo novamente. E isso é muito ruim, você já gastou um grande tempo estudando, se você precisar estudar novamente, aquele tempo anterior foi totalmente perdido. Então é importante que você mantenha frequentemente essa rotina de revisões para que você não precise novamente estudar aquele assunto por completo e gastar mais tempo ainda sobre aquele tema específico. A aprendizagem ela é um processo, não é um evento único e nem imediato. Não existe essa história de estudei um tema agora, aprendi, executei o que eu precisava executar, ou fiz uma prova específica, não preciso mais ver aquele tema porque já aprendi. Não. Lembra, após 30 dias você vai lembrar de menos de 10% daquele conteúdo que você estudou. Então é necessário manter esse ciclo de revisões, não é um caso isolado, não é um ponto específico. Você precisa criar o processo, criar o costume de realizar as revisões para manter isso sempre fresco na sua memória, para que essa informação que é relevante para você não caia no esquecimento. Como que a gente pode criar um modelo de revisão espaçada de forma inteligente? Sugiro fortemente que você possa criar uma planilha e esboçar as suas revisões para você não se perder ali no seu controle e não correr o risco de acabar perdendo o time ali, de acordo com a curva de esquecimento, e acabar perdendo informação na sua memória. Como que funciona aqui? Vou dar um exemplo para vocês. Então, no dia 1 de estudo, eu vou pegar o assunto específico que eu desejo estudar, vou fazer o meu estudo sobre aquele assunto e logo na sequência, acabei de estudar, vou aplicar a minha revisão imediata, que é aquela primeira revisão que a gente viu anteriormente, que vai elevar o nosso nível de retenção do estudo para casa do 90%. No dia 2, antes de começar o estudo do dia 2, do tema do dia 2, eu vou reservar ali 10 minutos iniciais para fazer a revisão dos temas mais relevantes que eu estudei e o resumo que eu estudei do dia 1. Então, depois dessa revisão do dia 1, eu vou estudar o tema do dia 2 e logo após estudar o tema do dia 2, vou criar a revisão imediata do dia 2. No dia 8, eu vou, antes de estudar o conteúdo do dia 8, aplicar a revisão do dia 1, porque já fazem 7 dias, lembra? É a terceira fase da nossa curva de esquecimento. Então, no dia 8 eu vou revisar o conteúdo do dia 1, porque já fazem 7 dias. Depois dessa revisão do dia 1, eu vou revisar o dia 7, que é a minha revisão de 24 horas do que eu estudei no dia anterior. Vou estudar o conteúdo do dia 8 e logo após estudar o conteúdo do dia 8, vou fazer a revisão imediata do dia 8. No dia 31, eu vou realizar a revisão do dia 1, porque já se passaram 30 dias dela. Vou revisar o dia 24, porque já se passaram 7 dias dela. Vou revisar o dia 30, que é a minha revisão de 24 horas, ou seja, do dia anterior.
vou estudar o conteúdo do dia 31 e após o dia 31 vou fazer a minha revisão imediata do dia 31. Então notem que vai chegar um determinado momento que nós teremos 4 revisões, como aqui no dia 1, por exemplo, no dia 31, por exemplo. Nós teremos a revisão de 30 dias, a revisão de 7 dias, a revisão de 24 horas, estudaremos o conteúdo do dia e faremos a revisão imediata do conteúdo do dia. Se você não tiver um controle, se você não tiver isso muito bem planilhado, você vai se perder, vai acabar perdendo os prazos, talvez deixando passar ali um dia ou outro para um assunto específico e, como você já viu, isso vai cair no seu esquecimento, você vai precisar estudar novamente aquele tema. Então, se organize, coloque isso numa planilha, anote os temas para você não perder o prazo e não deixar as informações cair no esquecimento e você ter que perder tempo novamente estudando o mesmo tema que você já aprendeu. Uma situação muito importante. Como que você vai fazer essas revisões? Você vai ler de novo aquilo que você já estudou? Não. Como que é sugerido que se faça essas revisões? No momento em que você está estudando, você deve manter nota, anotar todos os pontos que você achar relevante daquilo que você está estudando. Então, voltando ao exemplo dos backups, estou estudando sobre backup. O que é relevante, mais importante, que eu não posso esquecer de forma alguma sobre backup dentro de todas as informações que eu estudei? O tipo de backup full, o tipo de backup diferencial, o tipo de backup de log. Essas 3 informações eu não posso esquecer de forma alguma. Então você vai anotar isso e aí você pode anotar num caderno, você pode anotar em flashcards ou você pode anotar inclusive num papel de pão. Não importa, mas você precisa anotar essas informações relevantes, os tópicos relevantes em algum local, para que daí no momento da revisão, quando você for ter o seu tempo de revisão, você vai apenas olhar esse material que você já anotou previamente, somente contendo os tópicos mais importantes e relevantes de acordo com o que você imagina. Eu recomendo também que essas anotações sejam feitas durante o seu estudo, porque assim você também ganha tempo. Então, estou estudando, poxa, esse assunto é relevante, não posso esquecer. Você já, enquanto está estudando, anota. Porque daí quando você for aplicar a sua revisão, você simplesmente vai ler o que você anotou. Você não vai ter que ficar procurando o que é importante para depois anotar num segundo momento, para depois fazer a sua revisão. Não perca tempo com isso. Então, enquanto está estudando, já vai tomando nota do que é importante, para que na hora da revisão você possa simplesmente pegar o seu material e apenas ler o que você anotou ali de mais importante que você precisa refrescar na sua memória. Você pode estar se perguntando, mas Caio, não vai chegar um momento em que eu vou ter tanta revisão que eu vou ficar só por conta de revisão sem conseguir estudar conteúdo novo? Aí você precisa entender e tomar uma decisão. O que seria pior? Você ter várias revisões acumuladas para fazer ou ter vários assuntos completos para estudar do zero de novo, acumulados para aprender? Eu, particularmente, prefiro as revisões, porque uma vez que eu já estudei a fundo aquele tema e já tenho anotado no meu conteúdo de revisão apenas os blocos extremamente importantes para mim, eu vou gastar apenas o tempo de rever essas coisas que são importantes e não pegar do zero novamente todos os temas que eu estudei para aprender de novo. Então, as revisões elas demandam apenas uma fração de tempo necessário para estudar alguma coisa, algum conteúdo que você já viu. Então, quem revisa inevitavelmente acaba ganhando tempo. E aí, se você já tem todo o material de revisão pronto, o tempo que você vai gastar de fato ali para fazer a revisão é só o seu tempo de leitura. Vamos imaginar aqui que você tem 1h30 no seu dia para estudar, todos os dias 1h30. Então vamos pegar lá que você já tem as 4 revisões para fazer. Você já chegou no momento que você tem 4 revisões por dia. Então, os primeiros 5 minutos, você vai fazer a revisão de 30 dias, ou seja, apenas os tópicos essenciais, vai bater o olho ali sobre aquele tema. Depois você vai reservar 10 minutos para fazer a revisão de 7 dias, ou seja, vai bater os olhos também naquele tema dos 7 dias atrás, daquele tema que você estudou, nos tópicos importantes. Depois você vai ter mais 10 minutos para revisar o conteúdo de 24 horas, o que você estudou no dia anterior, você vai também olhar ali o conteúdo
que você julgou mais importante e por isso você anotou como material de revisão. Então, nos primeiros 25 minutos de estudo, você vai ter revisado 30 dias, revisado 7 dias e revisado 24 horas. Ou seja, você já vai ter visto sobre 3 temas diferentes que você estudou, já vai ter reativado essas informações na sua memória, e aí então você entra para o conteúdo que você vai estudar novo desse dia que você está. Você tem lá 40 minutos, 50 minutos de estudo sobre esse tema novo, e aí você reserva de 10 a 15 minutos no final do seu tempo, da sua 1h30 ali de estudo, você reserva os 10, 15 minutos finais para fazer a revisão imediata do assunto que você acabou de estudar. Então, você consegue, de uma forma bem organizada, manter ali o fluxo de revisões necessárias e acrescentar também conteúdos novos para que você consiga não somente aprender coisas novas, mas principalmente não esquecer o que você já estudou, o que você já aprendeu. Então, já praticando o que a gente acabou de aprender aqui, vamos realizar a nossa recapitulação, a nossa revisão sobre o que a gente acabou de aprender aqui sobre a curva do esquecimento. Esquecer é um processo natural e é até desejável para o cérebro do ser humano. Isso é algo natural, é algo até saudável para nós. Cabe a você agir para frear o esquecimento e com isso fixar e manter as informações em sua memória a longo prazo. A ideia sobre a curva do esquecimento surgiu com o Ebbinghaus em 1885. A curva do esquecimento ela atua durante os períodos de estudo com concentração e foco, então mesmo que você esteja estudando, não se deixe levar, você está esquecendo alguma informação que você está estudando. A curva do esquecimento atua de forma mais incisiva nas primeiras horas após o estudo. Nós vimos que nas primeiras 24 horas, se nada acontecer, você vai lembrar aí de quase nada do que você estudou. Então é importantíssimo essas 2 primeiras revisões, a de 20 minutos e a de 24 horas. É mais recomendado que você revise em períodos espaçados do que fazer várias revisões seguidas no mesmo dia de estudo. O que acontece? De acordo com esse estudo do Ebbinghaus, ficou comprovado que mais vale você fazer a revisão desse conteúdo de acordo com esse espaçamento que ele colocou, de 20 minutos, 24 horas, 7 dias e 30 dias, do que você pegar o mesmo assunto e ler ele várias vezes dias seguidos. Então, a eficácia desse método da curva do esquecimento é muito maior do que você ler várias vezes durante o mesmo dia aquele mesmo conteúdo. Quem revisa ganha tempo, muito melhor revisar do que aprender tudo de novo. Não existe memória ruim, mas sim memória destreinada. Se você treina a sua memória através das revisões, ela vai se lembrar, você vai se lembrar dos pontos importantes e relevantes que você destacou. A aprendizagem ela é um processo e não um caso isolado. Não pode estudar e não revisar mais, você vai esquecer, com o passar do tempo você vai esquecer do conteúdo. Então, existe um processo e você precisa manter um ciclo de revisões. Você precisa ter um método de estudo que facilite o momento de revisar os conteúdos estudados, ou seja, vai estudando, já vai anotando os assuntos relevantes, para no momento da revisão você apenas ler o que você listou ali de mais relevante. E é possível também criar um cronograma inteligente, possível e altamente recomendado que você crie um cronograma inteligente de revisões dos conteúdos que você já estudou, para que você possa manter as informações sempre frescas na sua memória e você não esqueça de nada que é relevante para você. Onde que isso pode ser útil? Todas as situações e temas que você precisar relembrar, você precisar reforçar e não deixar cair no esquecimento, você pode usar esse método de revisões com base na curva do esquecimento do Ebbinghaus. Ele é um método de memorização, então isso serve para qualquer assunto, não especificamente de banco de dados. Tudo aquilo que você precisa estudar, você pode aplicar, isso vai te ajudar bastante. Por experiência própria, eu já utilizei isso para algumas coisas na minha vida e de fato auxilia muito. Inclusive, eu me lembro quando eu fiz a minha prova de certificação do SQL Server, que era muito conteúdo para aprender. E tinha muita coisa ali que, conforme eu ia aprendendo, outros assuntos que eu levei um bom tempo para aprender anteriormente acabavam de fato sendo esquecidos e eu precisava voltar. Quando eu conheci essa metodologia aqui das revisões, isso me ajudou muito
a estudar um volume de informações muito grande, porque era muito conteúdo para fazer a prova de certificação. E aí isso daí, quando eu estava quase no final do estudo, essas revisões me possibilitaram relembrar de assuntos que eu comecei a estudar meses atrás. Então isso foi extremamente importante para mim e acredito que pode ser para você também. Pode ser útil também, principalmente, quando você não tem a prática daquele assunto. Vamos falar aqui de banco de dados. Se você deseja trabalhar com banco de dados, mas não trabalha ainda. Então você aprende o conteúdo, mas você ainda não tem a prática do dia a dia. Uma coisa é você aprender algo teórico e praticar diariamente. Isso vai te fazer memorizar, claro, com certeza de uma forma muito mais fácil. Mas se você não tem a prática, como que você vai conseguir lembrar de tanta coisa que você já estudou? Essa é uma excelente forma, através das revisões, você manter sempre os conteúdos que você aprendeu, que você já estudou, fresco ali na sua mente, para que você possa ter esse conhecimento agregado na sua mente. E falando também de provas e certificações, como eu falei do meu exemplo pessoal, geralmente algumas provas elas englobam muitos temas, muitos assuntos mesmo. Então você estuda meses sobre vários assuntos para se fazer uma certificação, por exemplo. Quando você está lá no terceiro, quarto mês de estudo, o que você estudou no primeiro, se você não tiver nenhuma metodologia para não esquecer desse conteúdo, você já vai ter esquecido. Você não vai lembrar. E aí quando você for fazer a prova, boa parte do que você estudou já vai cair no esquecimento e você não vai ter o conhecimento necessário. Então, através dessas revisões, você consegue estudar um conteúdo muito extenso, de maneira que você não esqueça aquilo que você estudou há muito tempo atrás. Então é extremamente importante você ter alguma metodologia e eu realmente indico essa da curva do esquecimento do Ebbinghaus com as revisões espaçadas no tempo para que você possa criar essa rotina de estudos e manter sempre as informações mais relevantes para você à disposição da sua mente. Essa metodologia ela é muito simples de aplicar, só depende de você, você não precisa de nenhuma ferramenta, não precisa da ajuda de ninguém, você sozinho mesmo consegue fazer. Então pegue seu caderno, abra seu bloco de notas, o seu Word, enfim, faça as anotações do que você acha mais relevante do que você está estudando e comece a aplicar as revisões, monte a sua planilha inteligente das revisões passadas para você não se perder ali, controle direitinho, se organize e você vai ver o resultado vai aparecer e você vai ficar muito contente em ter aprendido essa metodologia, com certeza vai te ajudar muito na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!